Convosco, amém? Louvamos a Deus pelo ano que está se findando, pela sua graça sobre as nossas vidas. Nós tivemos, como o Alice falou, muito filosoficamente, entendeu? Tivemos um tempo muitas vezes bom, muitas vezes ruim, muitas lutas e dificuldades, mas vencemos, estamos aqui. Com mais saúde ou menos saúde, mas estamos aqui. Glorificamos a Deus porque foi aquele que nos sustentou todos esses dias. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 47. Ezequiel número 47, capítulo 47, por favor, fiquem de pé, em reverência à palavra de Deus, não a mim. Nós vamos ler do verso 1 em diante. Ezequiel 47, versos 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão o cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu já não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. E então me disse: essas águas saem para a região oriental e descem à Campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. E onde chegarem essas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passar este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até Englaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, às ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Palavra do Senhor, amém? Senhor, louvamos o teu nome pela leitura da tua santa e bendita palavra. Queremos pedir, Pai querido, que o Senhor nos dê o entendimento, a capacitação, para que nós possamos receber de Ti, Pai, a instrução necessária para as nossas vidas. Oro em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. O título desta palavra é Águas Purificadoras. Passamos um ano difícil. Conheço um pouco da história de cada um, a grande maioria eu pude estar acompanhando, mas nós precisamos ser renovados, nós precisamos ser purificados. Tanto o renovo como a purificação, eles procedem do Senhor.
Tira o brinquedo da Helena. A Helena já é grande demais, ela não precisa de brinquedo para ficar brincando. Ela, horas ela aprender a palavra de Deus. Esse texto de Ezequiel 47, ele vem falando todo de um contexto em que Ezequiel, ele está passeando com o anjo em espírito, e ele passa pelo templo, e chega um momento em que na porta do templo ele vê um rio, e tem todo um discurso a respeito desse rio. Os versos 1 a 7, eles vêm fazendo toda uma narrativa desse trâmite, desse trânsito. Do verso 8 ao 12, o Senhor Deus, ele fala através do profeta, com o profeta e através do profeta. Os dois primeiros versículos, verso 1 e 2, diz: depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, o templo que ele já estava visitando nos capítulos anteriores. E ele observa aquele rio. A cena inicial encontra o profeta sendo trazido de volta para a entrada do templo pela guia celestial, por aquele homem que era o representante de Deus, e nós precisamos dessa orientação, dessa direção. Você pode andar pelo seu entendimento, pelo seu pensamento. A gente vê toda a sorte de correntes de pensamentos aí. Hoje, o Alice falou uma coisa que eu até brinquei com ele, mas que é certo, amanhã é um dia normal. A gente tem esse misticismo, e não há problema de você comer lentilha, pular ondinha, usar roupa branca, não há problema. Mas a gente tem que entender que a mudança, ela é muito mais acima do que isso. Se as coisas elas fossem simples dessa monta, nós seríamos tão felizes, seriam tão mais fáceis, mas não é assim que funciona. Você já tem muitos anos de vida para saber que uma cor não influencia. O que você come não influencia. Se você vai comer um panetone ou se você não vai comer panetone, se vai comer Chester ou não vai comer Chester, isso não vai fazer diferença. A diferença que tem é a direção do Senhor, para que você possa tomar as decisões da melhor maneira possível. Cada vez mais a gente vê a fragilidade do ser humano e a dificuldade de você lidar com erros. Quando você comete um erro, ele pode custar muito caro. O Ares compartilhou com a gente que uma simples lavagem de motor no carro dele custou quase 4 mil reais. E a gente tem que entender que algumas coisas são facilmente repostas com recursos financeiros e outras não são. A nossa saúde, por exemplo, a nossa espiritualidade. Ezequiel está perplexo diante da visão de um pequeno rio fluindo debaixo da laje de uma pedra na base da porta. Ele fica preocupado, ele fica espantado. Se você chegasse na sua casa hoje e você visse saindo um rio, você ficaria preocupado. Pô, será que aquilo está assoreando? Será que está consumindo os alicerces daquela casa? E Ezequiel ele fica perplexo. O guia conduz ele para fora do templo e começa a mostrar toda aquela estrutura. E ele começa a passear. Ele chega de um lado, chega do outro. Ezequiel observa a água escoando devagar debaixo da parede. Ele escreve a ação do escoamento da água, expressando um som como se estivesse borbulhando num frasco. Então a gente tem que entender algumas coisas, elas são muito simbólicas. Ezequiel, como Apocalipse e outros livros, eles são muito simbólicos. E eles trazem coisas que estão meio escondidas, a gente tem que dar uma cavadinha. Essa história dele ver aquele rio borbulhando, pequenininho, fininho, é uma intenção de mostrar que aquilo ali é uma fonte de águas limpas. É uma fonte que está nascendo ali para expandir para outros lugares. Nós somos chamados a ser essas fontes. Aonde nós estamos, aonde nós vivemos. Nós não somos só profissionais. Nós não somos só pessoas que estamos passando todos os dias. Somos também essas pessoas. Mas nós temos que ser como esse pequeno rio. Um rio limpo, puro, cada vez mais difícil de ser encontrado. Os alicerces que são construídos, eles são alicerces para toda uma vida. A gente viu aí outros dias atrás aí a ponte que caiu, uma tragédia. Alicerces mal feitos, mal mantidos, às vezes eram bons alicerces, mas não foram bem mantidos. O cristianismo não é algo que você constrói e larga ele para lá. O cristianismo é algo que você tem que fazer uma manutenção regular.
Você tem que ler, você tem que orar, você tem que estudar. Eu vou voltar com a mesma pegada, entendeu? Falando que você tem que ler, que você tem que orar, que você tem que estudar, que você tem que aprender, que você tem que aplicar. Alguns vão ser mais apertados, outros menos, mas todos nós temos que fazer a manutenção dos nossos alicerces. E aí ele no verso 3, ele vem falando sobre esse homem que vem apresentando tudo para ele, mas ele tem um cordel, é um instrumento de medição como se fosse uma régua. E ele fala assim, eu vou medir daqui para frente 1000 côvados. E ele vai lá, faz a medição, e as águas, elas estão apenas nos artelhos, apenas no tornozelo. Os meus queridos, não deixa eu esquecer de orar por eles pela viagem deles, vão estar indo lá para a praia, e eles quando entrarem, antes de entrar, para ver se a água está gelada, vai colocar o pezinho lá, e a água vai estar lá no artelho. Vai estar ali no tornozelo, naquele começo. E ele mede mais 1000, a água sobe um pouco mais, vai no joelho. Depois a água vai nos lombos, na cintura. É a hora que o salva-vida começa a apitar e fala, volta, volta. E se você continuar indo e continuar indo, as águas elas vão ficar profundas. Nas águas profundas você tem encontros profundos, não no mar. No mar você vai encontrar o Senhor. Entendeu? Se você começar a andar muito lá e você não souber nadar que nem eu, entendeu? Você vai encontrar o Senhor. Então eu tenho altas e muitas histórias sobre peripécias dentro do mar, entendeu? Em que quase morri afogado. Simplesmente porque eu não dava a importância necessária àquela profundidade. Mas no que se refere à palavra de Deus, é importante você se aprofundar. A pergunta inicial aqui nessa palavra é: quanto você quer se aprofundar? Quanto você está disposto a avançar? Será que você está satisfeito em que a sua água fique apenas no seu pezinho? Alguns de vocês, durante esse ano, falam assim, eu quero conhecer mais a Deus, eu quero ser mais santo, Como que você vai fazer? Você vai continuar nessa pegadinha aí de que nem criança? Eu fiquei imaginando as crianças quando entrarem na água a primeira vez, aquele medo, né? Entrar, fica aquele negócio vai e volta, a onda vai. Eu já posso ver a Helena lá, entendeu? A água voltando e ela correndo e vai e volta, entendeu? Aquela sensação. Será que você vai ficar desse jeito no ano de 2025? Sem medo de entrar mais profundo? Com mais profundidade também tem mais responsabilidades. Então a gente pode pensar em que é tudo muito lindo e maravilhoso, entendeu? Está na idade do Daniel, está na idade do Pedro, legal. Responsabilidades virão. As coisas elas não ficam sempre da mesma maneira. Conforme você vai ficando mais velho, você vê que as coisas elas têm influência, têm consequências, e nós temos que estar prontos a estar disposto a avançar mais nesse rio. Conhecer mais de Deus. Esse conhecimento ele vai ser adquirido através de esforço. Não vai cair do céu. O mundo, com esse espírito que tem de entretenimento, ele vai querer invadir cada vez mais a sua vida. Cada vez mais as mídias sociais elas vão atrair. Cada vez mais as coisas eletrônicas elas vão chamar a atenção. Cada vez mais ser cristão vai ser um emblema apenas que ficou no passado. As pessoas elas querem liberdade na vida delas. Liberdade profissional, financeira, sexual. Eu quero liberdade. Olham para a religião como se fosse um ente opressor. Muitas pessoas acham que a religião ela é opressora e ela pode ser para aqueles que não querem segui-la. Nós não estamos aqui para falar de religião, nós estamos aqui para falar de Cristo, falar da palavra do Senhor. Você tem dois caminhos. Ou o caminho da verdade, que é o caminho da palavra de Deus, independente de onde você congregue. Ou você está no caminho do mundo. Não dá para você viver nos dois. Água e óleo não se misturam. Pegue, faça aquele experimento comum lá da aula de física lá. Pega um copo de água com óleo, coloca água e óleo lá e tenta sacudir, ver se mistura. Fica pouquinho tempo. Não há comunhão entre luz e trevas. Ou você está num caminho ou você está em outro. Ou você vai lá pro boteco, entendeu? Eu fui lá cumprimentar o rapaz, ele sempre cumprimenta a gente. Ou você vai estar lá no boteco, ou você vai estar na casa do Senhor. Não há comunhão, é isso. Não dá para você ser cristão meio período, não dá para você ser cristão segunda a sábado e domingo aí você vai com uma capa de santidade e espiritualidade. Não existe isso. Não funciona. Você é adulto o suficiente
Você é inteligente o suficiente para saber que isso não funciona. Amor e traição não funcionam. Negócios e coisas escusas não funcionam. Nós temos que tomar uma decisão. E aí o profeta Ezequiel, ele olha aquela última condição. Esse rio ele era tão profundo que ele só podia ser passado a nado. Mas nada que isso, era apenas isso. Ezequiel fica olhando para essa situação. Versos 4 a 7 ele fala, começa a entrar no discurso divino com o profeta. E me disse, viste isto, filho do homem? Então me levou e tornou a trazer a margem do rio. Ele estava lá no fundo, lá nadando lá com aquele ser espiritual. Ele leva ele de volta e fala assim, tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um lado e de outro. Ele não tinha visto isso. Tudo tem consequências. Tudo tem consequências. Essas árvores, elas estavam lá e ele não tinha observado. Porque ele estava focado naquela coisa do momento. E é muitas vezes o que você vai focar, as coisas do dia a dia. A foca do momento, as coisas do momento. Vocês vão viajar, viajem, se divirtam, tenham prazer, mas não esqueçam do Senhor. Se o Senhor não guardar a ida de vocês, a estada e a volta, quem guardará? Será que vocês podem contar com a destreza do Felipe e do Nicolas na volante em todo o tempo? Não. Nós temos que contar com o Senhor. Esse profeta, ele começa então a observar esse cenário um pouco mais aberto. Ele não está mais só naquela condição daquele rio. Ele começa a ver as consequências que esse rio, que é um rio de restauração, um rio purificador e restaurador, está trazendo. E ele está vendo árvores, e árvores abundantes. É como se fosse o cenário do Jardim do Éden. Muitas árvores frutíferas. A visão deixou Ezequiel perplexo com olhos arregalados. Ele é trazido de volta aos seus sentidos pelo comentário do guia, que, embora geralmente entendido como uma pergunta, faz mais sentido sendo uma exclamação. Você não está vendo essas árvores? Você não está vendo qual que é o contexto geral? Quais as conclusões que o profeta tira dessa observação? Ele reconhece que estava testemunhando mais do que uma lição sobre o poder miraculoso que Deus tem para aumentar o volume das águas do rio. Você vai ter a possibilidade de entrar mais profundo. Mas ele tem muito mais a oferecer a você. Ele tem muito mais a requisitar de você. É aquela ideia que eu trouxe há muito tempo atrás, e o Alice tem sempre falado, essa questão de você tentar ser 1% melhor a cada dia. Não tenta fazer mais do que você consegue, não tenta dar um passo maior do que você consegue alcançar, mas não deixa de avançar. Continua avançando. Continua crescendo. O profeta, ele olha para aquilo, ele começa a perceber que há sim a visão do rio, há sim a chamada para você cada vez conhecer mais a Deus, mas também a condição de você ver as consequências dessa entrada profunda no rio. Quando você conhece algo mais profundamente, você não consegue olhar para as coisas de uma forma comum. Eu não consigo olhar para algumas coisas mais de uma forma comum. As pessoas do mundo conseguem. Porque elas estão tão envolvidas naquilo que quando você fala de algo espiritual, as pessoas não conseguem enxergar. É o que a palavra de Deus fala, que eles são cegos para essas coisas. Cabe a você, que tem os olhos abertos, mostrar para ele. Mas você vai ficar numa encruzilhada. Pode ser que ao falar para essa pessoa, você seja colocado como uma pessoa chata. Seja colocado como uma pessoa que não vai ser convidada para uma festa. Por que você não está num bar? Por que você não está num clube aí, pulando, esperando da meia-noite para você dar um beijo em qualquer pessoa, tudo liberado, e aí depois, sei lá, ver os fogos apenas, encher a pança, e aí na segunda-feira, no outro dia, você está novamente no mesmo círculo, porque a gente entende que a bênção de Deus, ela tem que estar sobre as nossas vidas. O que vai ser o ano de 2025 seu sem Deus? Nada. Nós estamos vendo aí o Drex entrando, isso vai ser uma desgraça que você não tem tamanho. E aí, eu estava vendo algumas análises, eles vão poder, inclusive, impedir que você compre fora da região que você vive ali. Se ele quiser fazer, ele faz.
Era um plano de ter sido implantado isso na época da pandemia, para evitar a movimentação das pessoas. Então você só pode comprar num ciclo de 8 quilômetros, 5 quilômetros. Passou disso, você vai passar o seu cartão, não tem saldo, está bloqueado. Eles podem fazer isso. E não é o governo do Lula, não é o governo do Bolsonaro, é qualquer governo. Eles vão poder controlar você. É isso que está vindo aí. Está vindo aí $1 a R$7, R$8. Pô, pastor, só vem com palavra pessimista. Mas é a realidade. É a realidade. O Alisson estava falando lá fora lá que a previsão da Mega Sena, da virada do ano que vem, está em R$1 milhão, entendeu? E vai ser mais porque o dinheiro ele vai desvalorizar. Se você não tiver as direções corretas de Deus em todos os âmbitos da sua vida, você vai se lascar. E não adianta você chorar para ninguém. O profeta ele está olhando para esse rio e ele fala assim, Deus ele é muito mais poderoso do que simplesmente isso. Ele está mostrando também a condição de você observar aonde você colocar suas sementes. Que flor você comprar, aonde você trabalhar, que luta marcial você se especializar, é Ele que vai falar e vai mostrar tudo para você. Mas se você não se aprofunda, você vai ficar apenas com o básico. Versos 8 e 9. Então me disse, essas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe. E onde chegarem essas águas tornarão saudáveis as águas do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Embora Ezequiel possa ter interpretado o rio e as árvores da sua margem, a interpretação oferecida pelo guio não deixa dúvidas a respeito do significado desejado. Ezequiel aprende que esse rio que desaparece no horizonte oriental entra no mar, e ele começa a falar sobre a influência desse rio dentro desse mar que era morto. O Mar Morto, ele é morto porque ele é muito salgado. Ele é tão salgado que nem os peixes conseguem viver direito naquele lugar. A fauna ali ele é muitíssimo reduzida, se houver. E ele vem falando sobre essa condição desse rio de águas doces, esse rio que vai purificar e fazer com que a vida entre lá. Eu lembro que eu vi, alguns anos atrás, uma história sobre as Ilhas Fiji. As Ilhas Fiji elas eram conhecidas pelo seu paganismo, pela bruxaria, pelo voodoo, e um grupo de missionários há mais de 150 anos foi lá evangelizar. A história conta. E aqueles homens eles foram mortos e comidos vivos. Haviam tribos canibais lá. E a partir daquele momento, o país ele começou a só decair. Os rios antes que eram muito férteis em peixes, eles morreram. Então, era tudo muito difícil naquele lugar. E certo dia, uma pessoa teve uma visão sobre isso que aconteceu. E ele decidiu reunir as pessoas em oração daquelas ilhas, muitas ilhas. Igrejas batistas, igrejas Assembleias de Deus, igrejas católicas romanas, igrejas presbiterianas, e chegaram assim, nós temos que fazer algo espiritualmente para mudar isso. Mas ele não acreditou que aquelas pessoas iam se reunir. Porque nós cristãos temos isso no coração. A gente consegue dividir o que não era para dividir. Mas pela surpresa dele, aquele homem encontrou toda aquela grupo orando, e eles começaram a orar e tiveram um entendimento que deveriam pedir perdão para a família que foi comida viva. Encontraram lá na Inglaterra aquela família. Trouxeram aquela família e fizeram um ato lá profético, pediram perdão para aquelas pessoas. E miraculosamente se fala que aquele rio que era morto, ele começou a ter vida. E os peixes, eles superabundam. Mostra-se a colheita daquelas pessoas. Se mostra aqueles cachos de uva, aquelas frutas, eles ficam tudo espantados, porque aquela região foi purificada pelas águas do Senhor. É isso que pode acontecer na minha vida e na sua vida. O meu coração e o seu coração ainda tem muita coisa para ser trabalhado e tratado. Se você não tratar o seu coração, você vai continuar com as águas nos artérios, porque você vai ficar com medo de avançar. Será que é uma praia de tombo? Será que essa onda ela vai me dar um capote aqui? Eu vou ficar afogado? Ou vai comer areia? Eles vão tirar um barato da minha cara? E a gente fica naquele temor.
E o Senhor está convidando as pessoas a realmente vir. Venha. Conclusões. Primeira, o rio flui para uma região entre Jerusalém e o Rio Jordão. Então ele está falando geograficamente que aquilo ali é uma realidade, não é uma historinha da carochinha. O rio desce até Arabá. No Antigo Testamento, o nome era usado como Mar da Galileia, ou Lago de Tiberíades. Terceiro, é mencionado que a água flui para o Mar Morto, um mar que não tinha vida. O destino é definido mais precisamente para o mar das águas estagnadas do Mar Morto. A superfície dessa massa de água é de aproximadamente 400 metros debaixo do mar, com uma salinidade atualmente de 35%. Essa massa de água é também justificada, conhecida como Mar de Sal. 3 fatores contribuem para essa qualidade essencial: os rios salinos, afluentes que emergem de fontes sulfurosas, a ausência de uma saída que significa que todos os seus minerais ficam presos, e a atmosfera quente e seca que produz uma taxa de evaporação maior, ou seja, sempre tem sal naquele lugar cada vez mais. É alimentado por rios com características sulfurosas e jogam mais minerais lá, e aquilo fica cada vez mais salgado. Mas não são rios de água doce? São, mas tem características sulfurosas. Então nós temos que ver que nós, como cristãos, também muitas vezes nós agimos como esses rios. Temos Jesus Cristo no coração, mas nós não trazemos vida, nós trazemos morte. Nós não trazemos renovo, não trazemos nada. Esse evento de final de ano é interessante porque todo mundo traz alguma coisa. Você não vem simplesmente para a igreja, simplesmente senta na sua cadeirinha e espera ser alimentado pelo que o Alice fala, pelos louvores e pelo que eu falo. Você também traz algo. É interessante isso, é importante isso. E você tem que colocar isso como uma figura de vida para que você possa fazer isso com as pessoas que não têm Cristo. Você tem que falar, não é para você no meio do seu trabalho parar. Não é para você trazer ônus ao teu empregador, não é nada disso. Mas você pode fazer, você pode simplesmente fazer como Moisés muitas vezes fazia, não tenho visto com tanta frequência. Depois da aula, chama os meninos, vamos ler, vamos orar, faz um negócio. Você pode fazer isso. Você pode colocar um ornamento dentro das flores que você vende, você pode colocar um luminoso, você pode entregar junto com as flores, talvez um folhetinho evangelístico, mas não vai vender. Será que você ainda continua pensando que a prosperidade sua está no seu esforço? Você continua nessa vibe ainda? Achando que o dinheiro, o recurso que você vai ganhar vai estar diante do esforço de horas que você trabalha? Você ainda está nisso? Você esquece que Deus está por conta de tudo. Ele é aquele Deus que fala, se eu fizer isso, eu superabundo, eu faço com que o teu rio seja dessa forma. É isso que ele fala, que você pare de pensar naturalmente. Um filme que eu gosto muito é o Matrix. Numa cena do Matrix, que a história é um mundo de máquinas que são despertas, entendeu? E aí elas tomam o controle, pegam os homens e transformam os homens como baterias humanas. E aí as pessoas elas começam a ser despertos para aquele mundo totalmente destruído. E aí tem a figura do Morpheus, que é um representante maior ali, e um que tem a figura como se fosse de Jesus Cristo, é o escolhido. E ele entra num lugar lá que é construído eletronicamente, como se fosse um reino, um lugar virtual, e eles começam a lutar. E ele chega e fala assim, começa a lutar, e ele olha e fala assim, por que você está pensando? Você acha que você está respirando ar? Você acha que você está realmente batendo em mim? Se liberta. A palavra de Deus tem a ver com libertação de mente. Não quer dizer que você vai ficar deitado na sua cama. Você vai se esforçar, mas você tem que entender que a tua prosperidade não está na sua mão, está na mão de Deus. E o que você fizer vai dar diferença no mundo espiritual. E essas árvores, isso que está falando aqui de prosperidade, vai fazer com que você seja alcançado. Ou você pode, como a gente vai continuar vendo, você pode continuar nos charcos salgados, achando que a prosperidade sua, a sua vida, a sua saúde emocional e espiritual vai estar no lugar de você estar ali batendo na mesma tecla o tempo inteiro. Verso 10 diz, junto a eles se acharão pescadores, desde Engedi até Englaim,
Haverá lugar para se estender em redes, o seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande e multidão excessiva. Esse mar grande, esse mar morto, ele passa a ter vida e tem muitos peixes. Então nós estamos falando de um cenário de obediência. Esse cenário de obediência está falando o que é que você pode ver, o que você pode viver. Mas você pode optar em 2025 a continuar caminhando no mesma batida de 2024, 23, 22, 21 e continuar apenas murmurando. Eu não entendo, não dá, não sei. Você pode continuar e Deus não tem nenhum problema com isso. Quem vai se cansar é você. Eu vejo muitos de vocês batendo na mesma tecla. Aquilo não faz bem e você continua. E você quer pegar uma caixa de bolo, daquelas de fórmula lá, e você quer pegar aquele bolo lá de laranja, e você quer fazer ele, quer que ele vire de maçã. Ele não vai virar, ele vai continuar sendo bolo de laranja. E você continua gemendo. E a sua família geme. E todo mundo geme. É uma coisa que não dá para entender em seres inteligentes como você é inteligente. Já se passou essa ideia de que pessoas que eram cristãs eram porque eram ignorantes. Tem um ditado que diz que a religião é o ópio do povo, porque as pessoas eram extremamente pobres e não tinham dinheiro para teatro, para cinema, para nada. Nós temos profissionais aqui de todas as espécies. Você pode até não saber, e eu não estou falando para me engrandecer, mas eu tenho pelo menos 2 ou 3 pós-graduações e poderia estar fazendo qualquer coisa. Eu estou aqui falando contigo. Ser cristão não é ser burro. Ser cristão é ser inteligente. E Deus coloca você em cada local para você servi-lo da melhor maneira possível. E você continua querendo ficar naquele charco salgado. Verso 11. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Você quer continuar no sal? Fique. Você quer continuar sofrendo? Sofreu. Quer continuar choramingando? Fique. Nós vamos continuar caminhando. Nós vamos continuar instruindo. Vamos continuar pegando você pela mão e falar assim, vamos caminhar. Mas eu quero ficar um pouquinho aqui mais. Não, você vai caminhar. Não, mas eu quero ficar. Você vai ficar para trás. Eu não tenho problema de ter uma igreja pequena como a nossa. Eu quero que vocês avancem. Eu quero que vocês sejam prósperos em todas as áreas, não só na financeira, mas em todas as áreas. Eu quero que vocês entendam e usem a tua mente para tomar as decisões. Não seja emoção. Aquela frase linda, eu sigo o meu coração. Isso é filme da Disney. No filme da Disney funciona assim. Siga o seu coração. Segue que você vai se lascar. O seu coração é enganoso. Seu coração vai falar que não tem problema beber, seu coração vai falar que não tem problema você comer em demasia, seu coração vai falar que você não precisa fazer exercício, teu coração vai falar um monte de coisa. E o mundo vai dar o respaldo para você, porque é exatamente isso que eles querem. Ou você pode usar a sua mente. Todo mundo tem cérebros. Todo mundo. Independente se você é homem, se você é mulher. Independente se você é loira ou morena, ou moreno, se você tem cabelo ou não tem como eu, tenho pouco, não importa. O que interessa é aqui dentro. É o que você alimenta isso aqui. Nós temos nos alimentado da palavra de Deus para a gente não ficar o quê? Nesse charco salgado. Esse charco salgado é lugar de morte. Você vai ficando para trás, você vai esquecendo e você não sai disso. 10 anos, a gente vai estar em 2035, e você vai continuar nesse charco salgado, porque você quer que Deus vá revitalizar uma coisa que Ele não vai revitalizar. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. O guia informa Ezequiel a respeito das exceções desse notável quadro de vida. De acordo com o verso 11, as águas nos pântanos e nos charcos não se tornarão doces. A preservação de alguns bolsões de salinidade intencional, reconhecendo-se o benefício econômico de alguns minerais encontrados tanto no Mar Morto como ao redor dele. O sal não é apenas um valioso tempero e um agente preservador. A palavra funciona genericamente para uma ampla cadeia de substâncias químicas extraídas no mar, e o sal ele é bom, mas se você tem ele em excesso, ele vai atacar a tua pressão, ele vai te fazer mal. Então, sai desse charco. Volte para pegar o que for necessário, quando for necessário. Não tenha medo de você voltar às suas raízes.
Finalmente, verso 12. Junto ao rio, às ribanceiras, de um e do outro lado, nascerá toda sorte de árvore que se dá fruto para se comer. Se você estiver no charco, você não vai comer dessas frutas. Você vai olhar para as pessoas elas vão avançar. Você vai olhar para a família tal e falar assim, poxa, por que eles se dão tão bem? Por que o filhinho ou filhinha dela é tão educado? Por que a minha não é? O que você tem plantado? Será que eles estão vivendo ali no lodo, no charco, ou estão vivendo nas águas saudáveis? O que os teus filhos estão vendo você fazer, eles vão replicar. É isso que vai acontecer. Não adianta você ficar reclamando, não adianta você achar e falar mal de ninguém, nem de governo, nem nada, porque quem planta essas coisas são vocês. Relacionamentos, eles são plantados e cuidados. Relacionamentos são plantados e cuidados. Se você não cuidar dos relacionamentos, eles vão voltar à condição de charco. Na minha época, a época era do ficar. Então todo mundo ficava com todo mundo, era aquela balbúrdia, entendeu? Agora não só fica, mas fica com 2, fica com 3, fica com 5, já não fica só, já junta e casa, e tem 3 na casa e 5 mulheres na mesma casa, e 4 homens na mesma casa. É uma loucura. Se você começar a olhar essa parte da Deep Web, essa coisa, você começa a ver algumas coisas que são escabrosas dentro do âmbito familiar, em que as pessoas elas não querem mais ter um relacionamento saudável de 10 anos, 20 anos, 30 anos. Eu estou com você enquanto você me satisfaz. Tenho visto muitos relatos de pessoas, de mulheres que ficam com o cara até ele comprar a casa. Quando compra a casa, aí ele mete o pé na bunda do cara. Aí o cara chega e fala assim, mas eu não comprei, eu aluguei. Olha, você já fica pensando as coisas, entendeu? Porque sabe que a pessoa vai querer te dar uma rasteira. E esse é o cenário de hoje. Se a gente não construir essas coisas dentro dos princípios bíblicos, essa geração que está vindo aqui vai ser destrutiva. Mais ainda. Uma geração depressiva, uma geração com síndrome de tudo quanto é coisa, tensa de toda forma, ansiosa, nervosa. Por quê? Falta de Deus. Existem, eu já falei para vocês, existem enfermidades psicossomáticas, elas são reais, mas a grande massa de pessoas, ela está padecendo porque não tem nenhum suporte em lugar nenhum. Crianças dizendo que se identificam como formigas, que se identificam como cobras. De onde vem essa loucura? Se não é um lar desestruturado faltando Deus. Coloca um pai duro e irresponsável. Pai não é para ser amigo, tá? Pai não é para ser amigo. Tá? O Alisson não tem que ser amigo de ninguém, o Felipe não tem que ser amigo de ninguém, Carlos, Moisés quando casar não tem que ser amigo, ele tem que ser homem da casa, ele tem que ser o homem da casa, ele tem que ser aquele que marca as normas, é aquele que cuida, dá os seus deslizes, é ajudado pela sua auxiliadora. Essa é a função do homem da casa, é aquele que cuida para o bom andamento da coisa. A primeira vez, se não foi a primeira, a segunda vez que a Vanessa chegou com Moisés ali, entrou ali. Desculpa, eu falei, a culpa não é sua, a culpa é dele. A culpa é dele. Nós formamos as nossas meninas a serem independentes. Depois elas acabam padecendo porque elas encontram homens bananas, que não sabem cuidar delas, protegê-las. Nós temos que cuidar e proteger. Nós temos que fazer que nem o lema lá da Polícia dos Estados Unidos. Protect and serve. Proteger e cuidar. A gente tem que fazer isso. E para isso não tem que ser amigo. Porque se você é amigo... Eu não sou amigo de ninguém aqui. Gostaria muito. Uma das dificuldades que eu e Rosângela temos é a gente gostaria de ter uma família. Mas como que a gente vai se relacionar com uma família que a gente aconselha? Não dá. Entendeu? Então, eu sou o pastor de vocês. Eu não sou amigo de vocês. Eu brinco com vocês. Mas eu sou pastor de vocês. Eu sou o pai da Luísa, eu não sou amigo da Luísa. Eu sou marido da Rosângela, eu não sou amigo da Rosângela, eu sou marido dela. E aí esses conceitos, eles se perdem. Porque as pessoas, elas estão presas no quê? No charco salgado. Elas não permitem que Deus, ele entre com essa condição, alinhando, entendeu? A condição e mudando tudo.
Verso 12, junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não fenecerá, não murchará a sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. A exposição do guia sobre o poder revigorante do rio no templo se conclui por uma volta rápida à quarta cena, especificamente as árvores que florescem em ambas as margens. Desta vez, o foco será na abundância do crescimento, cheias de nos seus benefícios para o ser humano. As pessoas, elas vão morrer em 2025. Nós estamos entrando em ciclos de morte. Não sei se vai vir outra pandemia ou não, mas nós temos ciclos de morte entrando. Morte espiritual, emocional. Cada vez mais a juventude ela vai se perder, cada vez mais a promiscuidade da sexualidade ela vai se generalizar. É assim que nós estamos entrando em 2025. Não tem nada de bom a se esperar em 2025 a não ser o retorno de Cristo. E se você não estiver pronto, você fica. Estava lá em casa, a minha irmã começou a falar assim, poxa, não sei o que, começamos a falar de alguma coisa de morte, eu, minha mãe e a minha irmã. Falei para minha irmã, você tem que deixar um testamento, entendeu? Você tem algumas posses, entendeu? Teu filho mora no exterior, entendeu? Para ele não vir aqui trabalhar. Falei com a minha mãe, falei, mãe, a gente tem que montar algumas coisas. Você tem que falar sobre morte. E aí a minha irmã falou assim, poxa, como é que será que vai ser lá? E aí ela falou assim, será que eu vou reconhecer a titia? A titia, para as duas não conhecem, a titia era minha segunda mãe. Ela nos ajudou a começar a nossa igreja. E era uma pessoa muito próxima da gente. Ela faleceu na pandemia. E eu falei, sim, você vai saber. As pessoas que estiverem com Deus, entendeu? Quando ressuscitarem em corpo, nós vamos nos encontrar lá. Espero encontrar cada um de vocês lá. E a gente poder sentar e bater papo, e brincar, e conversar. E ela falou assim, é mesmo? Que legal, quer dizer que eu vou saber quem é a titia? Eu falei, você vai saber, mas só se você for salva. Só se você for salva. Minha irmã, ela é uma cristã desviada, e pela primeira vez, ela estava com muitas dificuldades financeiras, pensando em pegar uns empréstimos altos. Eu falei para ela que iria ajudá-la, fiquei mais de retaguarda. Entendeu? E aí ela falou assim, consegui pagar todas as contas do mês de dezembro e eu devo a ele. Ela colocou ele em letra maiúscula. Opa, tá começando a entender de novo. Tá começando a entender de novo que não é o esforço dela, não é a capacitação dela. Então, se você realmente for de Deus, você vai ser protegido dessas coisas. Vai padecer? Vai. Não existe essa regra, vem para a minha igreja que você não fica doente, vem para a minha igreja que você não tem problema de saúde. Não existe isso. Mas você é protegido. Aquela dificuldade que entra por 7 caminhos, por um caminho, vai embora por 7. Essas coisas o mundo não tem. Você vai poder olhar para uma pessoa que está enferma e você vai poder ter esperança de uma cura sobrenatural ou medicinal, ou então você encontrar ela na eternidade. Isso. Louvamos, adoramos e bendizemos o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Agradecemos a Deus por toda a palavra pregada, seja na escola dominical, seja no culto à noite, seja nas reuniões de oração, que eu espero que você em 2025 faça mais parte. Oro em nome de Jesus.